Continuando com o número 26, o número 26 diz o seguinte: as coordenadas de pontos de interseção de gráficos das funções y igual a 2 menos 3x e y igual a 2x ao quadrado mais 7x mais 14 são. Então, nós queremos saber em que pontos essas duas funções intersetam-se, isto é, cruzam-se. Para podermos saber em que pontos esses gráficos intersetam, temos aqui y, é só substituir uma das funções, ou esta para aqui, para o lugar de y, ou esta para o lugar de y nesta. Então, levando esta função para este y, ficamos com 2x ao quadrado mais 7x mais 14 igual a 2 menos 3x. Passando tudo para o primeiro membro, já que temos uma equação quadrática, vamos ter 2x ao quadrado mais 7x, este menos 3 passa para outro membro, muda de sinal, vamos ter mais 3x, mais 14, menos 2 igual a 0. Então, organizando a equação, temos 2x ao quadrado, mais 7x mais 3x igual a 10x, 14 menos 2, vamos ter aqui mais 12, igual a 0. Bom, é possível dividir toda a equação por 2. Então, ao dividir toda a equação por 2, passamos a ter x ao quadrado mais 5x mais 6, igual a 0. Então, procuramos dois números que, ao adicionar, dão-nos 5, e os mesmos números, ao multiplicar, dão-nos 6. Então, ficamos com x mais 2 e x mais 3, igual a 0. Então, para que este produto seja igual a 0, ou x mais 2 deve ser 0, ou igual a 0, ou x mais 3 deve ser igual a 0. Então, isolando x, passamos a ter x igual a menos 2, ou x igual a menos 3. Já temos os valores de x para os quais os gráficos intersetam-se. Então, faltam-nos os valores de y. É simples, é só pegar esses valores e substituir numa dessas funções que temos. Bom, a função mais fácil de substituir é o y igual a 2 menos 3x. Então, para x igual a menos 2, o nosso y será 2 menos 3 vezes menos 2. Ou para x igual a menos 3, y será igual a 2 menos 3 vezes menos 3. Então, y passa a ser igual a 2, menos menos dá mais, 3 vezes 2, 6. Ou y igual a 2, menos mais, dá mais, 3 vezes 3, 9. Então, passamos a ter y igual a 8 ou y igual a 11. Então, para x igual a menos 2, o nosso y vai ser 8. Então, vamos ter aqui organizando, menos 2, 8. E para x igual a menos 3, o nosso y será 11. Então, esses são os pontos em que essas duas funções intersetam-se, ou seja, cruzam-se. Então, a nossa alternativa aqui será a alternativa D. É a alternativa correta para o número 26. Continuando, vamos agora resolver o número 28. Então, no número 28, querem saber o vértice x e y da parábola. A parábola é esta, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Então, queremos saber os pontos x vértice e y vértice. Temos a seguinte forma para o cálculo de x vértice. X vértice igual a menos o valor de b sobre 2 vezes o valor de a. Bom, a nossa função é uma função quadrática. E nós sabemos que a forma geral de uma função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, podemos tirar com facilidade os valores de a e o valor de b.
Para a nossa função, o valor de A é 1 e o valor de B é menos 8. Então, para calcularmos o x-vértice, vamos ter que x-vértice é igual a menos o valor de B é menos 8, sobre 2 vezes o valor de A é 1. Então, x-vértice é igual a menos e menos dá mais, então isso vai dar 8 positivo, 2 vezes 1 dá 2. Então, x-vértice será igual a 4. Então, já temos o valor de x-vértice. Para achar o valor de y-vértice, temos duas formas. Podemos calcular o valor de delta, que nesse caso seria delta igual ao valor de b ao quadrado, menos o valor de 4 vezes a, 4 vezes o valor de a e vezes o valor de c. Então, o valor de c, completando, seria 15. Então, o valor de b já vimos que é menos 8, fica menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de a que é 1, vezes o valor de c que é 15. Então, menos 4 ao quadrado dá-nos 64, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 15, dá-nos 60. Então, 64 menos 60, isso dá-nos 4. Então, delta é igual a 4. Então, y-vértice é igual a menos o valor de delta sobre 4 vezes o valor de a. Continuando, temos menos 4 sobre 4 vezes o valor de a é 1. Então, 4 vezes 1 dá 4, 4 por 4 dá 1, e aquele sinal negativo fica menos 1. Então, os pontos, as coordenadas do vértice, x-vértice e y-vértice, então seriam, para x-vértice temos 4, e y-vértice temos menos 1. Então, a opção correta para o nosso exercício seria a opção B. Ótimo. Continuando com o exercício 29, temos o gráfico da função y igual a 1 sobre x ao quadrado menos 4. Então, olhando para o que se pretende, temos que alinhar se a função é simétrica em relação ao eixo das abscissas, temos simétrico em relação ao eixo das ordenadas, a linha B, simétrico em relação à vertical. Bom, é notório que em todas as alternativas trata-se de simetria. E o assunto de simetria nos remete à paridade de uma função. Bom, temos as seguintes condições. Sabemos que uma função ela é par se objetos simétricos têm, se objetos simétricos têm a mesma imagem. Então, vamos verificar esta condição para saber se a função é ou não par. Então, para ver se a função é par, y é igual a f de x. Então, isso é mesmo que ter, no lugar de y, o f de x. Então, temos a nossa função, x ao quadrado menos 4. Então, a nossa função f de x já temos. Resta-nos achar a nossa função f de menos x. Então, calculando a nossa função f de menos x, no lugar de x, vamos substituir com menos x ao quadrado menos 4. Então, qualquer número negativo elevado a um expoente par dá sempre um número positivo. Então, aqui vamos ter x ao quadrado menos 4. Podemos concluir que para objetos simétricos temos sempre a mesma imagem. Logo, a função é par. E outra coisa, uma função quando é par é porque ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Logo, a opção correta para o número 29 seria a opção B. Ótimo. Então, continuando com o exercício 30. Na figura está representada a parte do gráfico de uma função f de domínio R, que é este gráfico da tal função referida. Então, quer-se saber qual é a afirmação verdadeira. Bom, nós temos aqui o gráfico, o esboço, né? O gráfico.
Temos aqui um ponto, temos outro aqui, e aqui temos o 3, 0, eixo X, eixo Y. Então, quer-se saber qual das opções que nós temos aqui é verdadeira, ou qual das afirmações é verdadeira. Então, para a linha A, diz que o limite lateral à esquerda da função é igual à função no ponto 3. E limite lateral à direita de f de x é igual a f de 3. Como verificamos isso? O ponto em análise é o ponto 3. É fácil perceber que se nós estamos a analisar o limite lateral à esquerda, estamos a acompanhar o gráfico e o gráfico termina aqui. De certeza que existe um valor aqui que é diferente deste. São valores diferentes. Assumindo um x, um y1, um y2, são valores diferentes. Logo, o limite lateral à esquerda é um valor diferente de 3. Logo, a alternativa A ela é descartada, porque já temos uma contradição. A alternativa B, analisando a alternativa B, temos que o limite lateral à esquerda é diferente do f de 3, ou seja, o f de 3 onde a função está definida. Então, nossa função está definida exatamente, o f de 3 está definida exatamente neste ponto onde está pintado. Então, aqui dizem que o limite lateral à esquerda para a linha B, para a alternativa B, perdão, o limite lateral à esquerda é diferente de f de 3. Claro, porque o limite aqui termina num certo valor, y2, e o f de 3 está definido exatamente como sendo o valor de y1. Faz sentido? Agora, vamos analisar a outra parte. Diz que o limite lateral à direita, olhando o limite lateral à direita, acompanhamos o gráfico, vemos que ele termina aqui, quando o x aproxima-se de 3 à direita. Então, I é igual a f de 3. Vimos que o f de 3 está definido neste ponto aqui. Então, logo, a alternativa mais correta é a alternativa B. Bom, continuando com a resolução, temos o exercício 31. No exercício 31, pretende o valor do limite dessa expressão x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 sobre x ao quadrado mais x menos 2 quando x tende para 1. É preciso verificar primeiro se é uma indeterminação ou não. Então, substituindo por 1, vamos ter 1 à quarta menos 5 vezes 1 ao quadrado mais 4 sobre 1 ao quadrado mais 1 menos 2. Bom, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1 vezes menos 5 dá menos 5, 1 menos 5 dá menos 4 mais 4 vai dar 0. Ótimo. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, 2 menos 2, 0. Daí concluímos que é uma indeterminação. A seguir, temos que levantar a indeterminação. Como levantar? Temos que reduzir essa expressão aqui no numerador, assim como temos que fatorizar a expressão que está no denominador. Como reduzir a expressão que está no numerador? É simples. Vamos usar o método ou a regra de Ruffini para poder reduzir a nossa expressão do numerador. Bom, já temos uma vantagem, é que sabemos que a expressão ou o valor que anula a expressão no numerador é a própria tendência, isto é, 1. Então, vamos organizar a tabela. Vamos ter x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, temos o coeficiente de 4, que é x à quarta, que é 1. Coeficiente de x ao cubo não temos, é porque é 0.
temos coeficiente de x ao quadrado é menos 5, temos coeficiente de x elevado a 1, não temos, é 0, e temos coeficiente de x elevado a 0, que é 4. Então, vemos que a nossa expressão do numerador anula quando x é igual a 1. Então, vamos baixar este valor. Então, x vezes 1 vai dar 1. Somando, vai nos dar 1. 1 vezes 1 vai nos dar 1. E fazendo essa operação, menos 5 mais 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. 0 menos 4 dá 4 menos 4, perdão, dá 0. Então, isto significa que a parte que anula, que é x mais menos 1, porque o valor que anula é 1. Então, vamos juntar com outra parte. Então, passamos a ter, este passa a ser coeficiente do x ao cubo, e este passa a ser coeficiente do x ao quadrado, este passa a ser coeficiente de x elevado a 1, e este passa a ser o coeficiente do x elevado a 0. Então, temos aqui a nossa expressão para o numerador. Podemos juntar aqui o nosso limite. Então, para o denominador, nós temos que achar dois valores cuja adição dá-nos mais 1 e a sua multiplicação dá-nos menos 2. Quais seriam esses valores? Seriam x menos 1 e x mais 2. São os valores cuja adição dá-nos 1 e a sua multiplicação dá-nos menos 2. Bom, já fatorizamos e já reduzimos a expressão. Então, temos um fator comum, um fator que repete-se no numerador e no denominador, que é x menos 1. Vamos simplificar e ficamos com limite quando x tende para 1, de x ao cubo mais x ao quadrado, menos 4x menos 4 sobre x mais 2. Substituindo com a tendência, teremos 1 ao cubo mais 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 4 sobre 1 mais 2. Então, 1 ao cubo dá-nos 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2. Aqui vamos ter menos 4, e menos 2 dá menos 2, dá menos 2, menos 2, menos 4 dá-nos menos 6, sobre 3, e isso dá-nos menos 2. Então, o resultado do nosso limite é menos 2, que é a alternativa A. Vamos continuar com o exercício 32. Então, exercício 32. Para que valores do argumento x a função não é contínua? Temos a função f de x, que é igual a... Temos aqui chavetas, módulo de x ao quadrado, menos 1. Se x for diferente de 1, e igual a 1 se x for igual a 1. Então, queremos saber para que valor de x a nossa função não é contínua, ou seja, é descontínua. Bom, o domínio dessa expressão é R, não é? Mas há uma restrição, é que para nós o f de A não é definido neste ponto. Então, fica óbvio que os limites laterais neste ponto 1 serão iguais. Logo, significa que existe o limite, pois a condição da continuidade é que limite lateral à direita da função deve ser igual a limite lateral à esquerda da função e deve ser igual à função definida no ponto A, no ponto A. Então,
Se os limites laterais são iguais, isso significa que existe o limite quando x tende para o ponto A da função. E, por sua vez, este limite deve ser igual a f de A. É uma forma resumida da primeira. Porque se os limites laterais são iguais, logo existe o limite. E se o limite é igual a f de A, logo a função é contínua. Então, o que acontece na nossa função é que os nossos limites laterais são iguais. Mas o que acontece é que temos esta restrição, é que x, diferente do não está definido nesta função. Logo, no ponto 1, temos uma descontinuidade, porque a nossa função, ou nosso limite, existe, mas ele vai ser diferente do f de A. Daí que o nosso limite, daí que a nossa função, neste ponto, será descontínua. Então, a opção correta seria a opção D. Ok? Continuando com o exercício 33. Dizem, simplifique a expressão, ou seja, simplificando a expressão. Essa expressão é seno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa mais 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, queremos simplificar essa expressão. Então, para simplificar essa expressão, primeiro vamos efetuar o MMC. Então, passamos a ter seno de alfa aqui e passamos a ter 1 menos cosseno de alfa aqui. Resolvendo, passamos a ter seno de alfa vezes seno de alfa mais 1 mais cosseno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Então, passamos a ter no numerador seno de alfa vezes seno de alfa, isto dá-nos seno ao quadrado de alfa, mas isto é um caso notável. 1 mais, passamos aqui a ter 2 vezes cosseno de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Então, passamos a ter seno de alfa mais cosseno de alfa pela forma fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, sabemos que é igual a 1. Então, seno de alfa seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá-nos 1, como vimos na forma fundamental. Então, vamos ter no numerador 1 mais 1 mais 2 cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Então, 1 mais 1, 2, mais 2 vezes cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Continuando, vamos colocar o fator comum que é 2 em evidência. Então, passamos a ter 2, 1 mais cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa vezes seno de alfa. Então, temos um fator que repete-se no numerador e no denominador. Simplificamos. Então, passamos a ter 2 sobre seno de alfa. Então, já temos a expressão simplificada. Então, a nossa alternativa, a alternativa correta para este número seria a alternativa A. Ótimo. Continuando com a resolução, agora vamos para o exercício 34.
O exercício 34 diz: as assíntotas verticais e horizontais da função. A função é esta: f de x igual a x ao quadrado menos 2 sobre x menos raiz de 2 vezes x mais 1. Então, queremos saber quais são as assíntotas verticais e horizontais para esta função. Bom, esta função ainda precisa ser um pouco mexida para estar na forma habitual, isto é, na forma de uma função homógrafa, que nos torna fácil analisar as assíntotas. Então, como é que a gente faz para simplificar essa nossa função? É simples. Temos aqui f de x. Bom, posso aproveitar a expressão do numerador para criar um caso notável. Então, se eu coloco raiz de 2 ao quadrado, isso me permite voltar à expressão inicial. É só simplificar o 2, do expoente com 2 do índice e já tenho a expressão inicial. Continuando, vou ter x no denominador, x menos raiz de 2, x mais 1. Então, no numerador tenho um caso notável, isto é, diferença de quadrados. Como é que ele é desenvolvido? Temos aqui que a mais b igual a menos b, isso dá-nos já ao quadrado, menos b ao quadrado. Então, tenho aqui diferença de quadrados. Vou aproveitá-lo nesta parte do numerador. Então, vou ter aqui x menos raiz de 2, x mais raiz de 2 sobre x menos raiz de 2 vezes x mais 1. Tenho um fator que repete-se no numerador e no denominador. Posso simplificar. F de x igual a x mais raiz de 2 sobre x mais 1. Já tenho a expressão ou a função na forma simplificada, que me permite fazer já a leitura. Bom, aqui estou presente uma função homógrafa, cuja sua forma pode ser escrita ax mais b sobre cx mais d. Então, para achar as assíntotas, a assíntota vertical é dada pelos valores de x. Então, a forma será menos d sobre c. E o valor de a, o valor de d, para a minha expressão aqui, será 1. Menos 1 sobre o valor de c também 1. Então, a assíntota vertical vai ser x igual a menos 1. A assíntota horizontal é dada pelo valor de y. Então, a forma seria a sobre c. Então, a assíntota horizontal, será dado por y. O valor de a para a minha expressão é 1 e o valor de b de c para a minha expressão também é 1. Logo, a minha assíntota horizontal será dado por y igual a 1. Então, a opção correta para o meu exercício seria a opção B. Então, continuando, agora vamos derivar a nossa função. Então, a nossa função é f de x igual a n de x, 1 menos cosseno de x. Bom, já vimos que derivada de logaritmo natural de x é igual a 1 sobre x, onde x é o argumento. Mas para a nossa função, o nosso argumento é 1 menos cosseno de x. Então, derivando a função, vamos ter f' de x igual a 1 sobre 1 menos cosseno de x vezes a derivada do nosso argumento, que é 1 menos cosseno de x. Então, assim, a nossa derivada fica... Derivada de uma constante é 0. Então, aqui ficamos com menos. Derivada de cosseno é menos seno de x. Então, o denominador continua 1 menos cosseno de x. Então, jogando os sinais, menos, menos,
o sinal torna-se positivo, 1 menos cosseno de x. Então, esta é a nossa derivada. Então, organizando ainda mais, ficamos com seno de x, 1 menos cosseno de x. Então, a solução para este exercício é a alternativa B. Ótimo. Continuando com o exercício 37, temos as retas. As no plano, temos esta reta R1 igual a 1 sobre 2x menos 3. E temos a outra reta 2, que é AX mais 5. Então, são perpendiculares quando? Bom, temos aqui os declives. Então, para que essas duas retas sejam perpendiculares, é necessário que o declive da primeira reta seja igual a menos o inverso do declive da segunda reta. Então, resolvendo em ordem a, então, produtos médios igual a produtos extremos. Então, vamos ter que o valor de A é igual a menos 2. Então, este é o valor de A para que essas retas sejam perpendiculares. Então, a opção certa seria a opção B. Ótimo. Continuando, vamos agora ao exercício 38. Diz-se no exercício 38 que o declive da reta tangente a uma curva da função f de x num ponto a f de A é igual a 1,5. Então, neste ponto, a função dada tem a linha A, o máximo, B tem o mínimo, E é crescente, C é crescente, perdão, e D decrescente, temos a linha N e uma das alternativas. Bom, sabemos que o declive é dado por tangente de alfa, que é igual à variação de y sobre a variação de x. E aqui dizem que é igual a 1,5. Significa que a nossa inclinação é positiva. E se a nossa inclinação é positiva, significa então que a nossa função é crescente, porque ela tem uma inclinação positiva, isto é, maior que zero. Então a opção correta seria a opção C. Ótimo. Então, continuando, vamos ao exercício 39. No exercício 39, é-nos dada uma função. A função f de x igual a menos 1/3 x ao cubo mais 3. Então, disse que tem o seu mínimo no ponto. Queremos saber o ponto em que esta função tem um mínimo. Bom, para sabermos se a função tem um mínimo ou não, a primeira coisa que a gente faz é derivar a função e igualar a sua derivada a zero. Então, derivando esta função, ficamos com menos x ao quadrado, pois a derivada de uma constante é zero. E igualamos esta função a zero, a derivada a zero, para achar os pontos críticos da derivada. Então, nota-se logo que menos x ao quadrado igual a zero. Então, isolando x será igual a zero. Então, este é o nosso ponto crítico. Então, criando uma tabelinha, temos aqui x, vamos colocar os valores de x, temos a nossa derivada e temos a nossa função. Então, o nosso ponto crítico é zero. Então, vamos analisar para valores maiores que zero e para valores menores que zero. Então, aqui onde a nossa derivada é nula,
para valores menores que zero, queremos saber qual é o sinal da nossa derivada. Então, pegando, por exemplo, o menos 1 e substituindo na nossa derivada, vamos ter menos 1 ao quadrado 1 e esse sinal fica negativo. Logo, a nossa derivada neste intervalo é negativa. Então, idem para aqui, vai ser, podemos pegar o 1. Então, 1 ao quadrado é um número positivo. Com esse sinal negativo vai dar um sinal negativo. Então, esta função é possível ver que ela não tem mínimo e nem máximo. Porque para ter um mínimo, ela deveria sair do negativo para positivo. Mas o que está a acontecer é que ela está sempre a decrescer. Logo, ela não tem um mínimo e nem um máximo. Então, a opção correta para este número seria a opção E. Nenhuma das alternativas.